como assim, gente? E aí foi, né? Fiz a inscrição lá, fiz os recursos da prova oral também lá, de título. Foi muito bom, assim. E aí a gente vê, né, Laís, como a gente, assim, a gente tem as contas no Instagram, a gente expõe um pouco nossa rotina, fala dos estudos. Eu tenho alguns posts falando da época que eu estava com Júlia mamando, Júlia brincando e eu estudando. Foi uma época difícil, eu digo a você, porque você não é mãe ainda, mas eu me penalizei muito, porque eu estava deixando de acompanhar, né, o início da vida dos meus dois filhos, de João e Júlia. Eu só estudei na licença maternidade dos dois, mas depois você vê que, assim, eu me penalizei porque mãe é uma eterna culpa, mas depois você vê que não é esse drama todo, né? A Reine, minha irmã, tá Uhum. falando aqui, para a peregrinação das minhas cidades onde eu morei. Fui quando eu tomei posse no Ah, é. Conta MPF. pra gente. Quando eu tomei posse no MPF, né? Nunca tinha saído de João Pessoa para nada. Fui para Brasília. Depois de Brasília, no interior da Paraíba. Odiei a cidade, assim. Nossa, foi um negócio, assim, foi uma cidade que fez parar e botar o pé no chão. Porque eu estava muito aérea, muito iludida ainda. Mas Souza me fez colocar o pé no chão, ver o que é trabalhar mesmo. Eu aprendi muito lá, muito, muito mesmo. Tive os procuradores que passaram por lá, assim, me ensinaram demais. E aí vem aquela história, né, que só passa gênio. Teve um procurador que passou lá, que foi meu chefe, se chama Uhum. Fernando Rocha. E ele trabalha em Natal hoje. E ele é muito engraçado. Ele chegou para mim e fez assim, homem, aquela expressão nordestina, né? Homem, você vai passar, é só estudar. Se eu passei, qualquer um passa. Aí meu Deus, não é possível isso. E aí foi, né? Fui para Souza, A gente fica com depois essas coisas na cabeça, né, Raíssa? fica, porque assim, eu sinceramente, até então, realmente eu achava que só passava gênio, porque assim, os procuradores em João Pessoa eram gênios mesmo. Eu olhava assim e tinha umas pessoas que eu dizia, meu Deus, eu nunca chego nem a unha do pé dessa pessoa aqui, né? E aí foi, mas assim, rodei pelo interior do Rio Grande do Norte, voltei para João Pessoa como servidora, rodei no interior do Rio Grande do Norte como promotora de justiça e agora eu tenho Guaíra, né? Perguntaram aqui remoção após nomeação. Laís, conta aí, você que chegou Ixi, agora com a gente. impressão. Inclusive, né, Raíssa, eu vou voltar um pouquinho antes, porque muitas pessoas estão perguntando se vai ter concurso. Antes Sim, da gente sim. falar da remoção, vamos falar do concurso. Gente, a gente não tem notícias sobre o 30º. Né, Raíssa? A Raíssa não vai deixar. Isso. Existia, né, uma coisa de que iam nomear o restante das pessoas esse ano, que iriam fazer um único CIV em maio, mas maio está aí, não teremos CIV, o CIV está adiado para data indeterminada, estamos nas nossas lotações iniciais, sem perspectiva de CIV. Então, assim, existem pessoas para serem nomeadas, enquanto provavelmente vão nomear essas pessoas, mas a gente não tem uma data para dizer que vai ter concurso agora, vai ter concurso daqui a tantos meses. Não existe isso. E para quem quer o concurso do MPF, essa questão de remoção, eu acho melhor nem pensar nisso. Duas questões que eu acho melhor nem pensar e que a gente conversava sobre isso, né, Raíssa? Primeira lotação inicial. Em regra, as Isso. lotações iniciais são ruins, gente. Não tem jeito. Não adianta, Os lugares são ruins, são lugares que ninguém quer, não é nem às vezes por causa do lugar, mas é por causa da estrutura, às vezes, a quantidade de trabalho para poucas pessoas. Então, assim, muita gente acha ruim. E realmente é muita coisa, para quem, ainda mais para quem está chegando, que não tem experiência. Aí a remoção acaba dependendo, em regra, né, de nomearem novas pessoas. Então, no nosso caso isso. aqui é isso, a gente depende que sejam nomeados os outros colegas para a gente poder remover. Eu acho Isso. assim, quem está estudando para o MPF não tem que pensar em remoção e nem em lotação. Né, Raíssa? A gente Tem sempre que. falava disso quando estava estudando. Quem quer MPF, esquece lotação. Até porque, assim, gente, eu vou falar. Eu sou do Espírito Santo, eu amo o Espírito Santo. Se eu fosse depender de concurso no estado do Espírito Santo, eu não teria quase opção nenhuma, porque aqui tem pouquíssimos concursos. No Espírito Santo tem pouquíssimos concursos. Então, eu optei por. Eu amo MPF, sempre quis MPF, e eu preferi ignorar o fato das lotações serem ruins. Porque eu sabia, eu sei que um dia eu posso voltar para o Espírito Santo.
Ainda que demore 10 anos, 15 anos, não me interessa, um dia eu vou voltar. Então, eu acho que o Isso, foco tem que ser esse. Por mais que demore, você consegue voltar para o lugar que você quer. isso. Não é, Raíssa? Fala um pouco sobre Assim, isso pra o negócio gente. que eu sempre falo é justamente nessa temática que você falou aí. Um passo de cada vez. Para quem não passou, você tem que mirar na prova objetiva, né? Passou na objetiva, já mira na subjetiva e assim por diante, né? Depois que, ó Isadora aqui, venham todos para o Pará. Realmente, Eu mês tô que vem vendo! pegamos o Pará. Venham todos para o Pará. Olha, gente, nem todo mundo dá a sorte da Isadora. A Isadora é do Pará e já entrou no estado dela. Então, isso, É, assim, nossa, é uma sorte tremenda. ó, Os tremenda. colegas que Pois, são do norte normalmente têm essa sorte, né? Porque as lotações iniciais são no isso. norte. Pois é. Então, assim, você passa, depois que você passa, você pensa na lotação. Só que do 27º para cá, as lotações iniciais realmente estão um pouco mais complicadas. Sobra muito interior do norte, né? Para vocês terem uma ideia do meu concurso, que foi antes de Laís, foi em 2015 para 2016, na região sudeste e sul, só tinha vaga de Guaíra. E eu passei bem classificada. O pessoal do Sudeste que passou antes de mim não quis Guaíra. Eu peguei Guaíra, tinha duas vagas em Guaíra. Então eu peguei Guaíra e o meu colega que também era de Santa Catarina pegou Guaíra também. Mas assim, eu estou, acho que já passei por umas 4 remoções e não saí do canto. Estou lá até hoje. Então, assim, Mas é dá um porque pouco. você quer ficar no estado, né, Raíssa? Porque eu quero ficar no Você quer Paraná. Mas se eu quisesse ir para o isso. Amapá, eu teria ido, né? Se eu quisesse ter ido para Rio Branco, no Acre, eu teria ido. Mas como eu quero andar dentro do Isso. estado, então aí é mais difícil ainda, porque as pessoas que estão na lotação, na região sudeste, sul e nordeste, dificilmente saem de onde estão. Então, é difícil. Eu poderia, por exemplo, ter conseguido chegar em Souza, né? Que foi uma das minhas lotações como servidora na Paraíba, mas eu não quis ir porque eu quero ficar no Paraná. Então, assim, lotação no MPF hoje realmente é um negócio que você tem que ir de coração aberto. Você vai para aquela cidade que não é, provavelmente não vai ser a sua cidade natal, nem seu estado natal. Você vá com o coração aberto, assim. Vá para vivenciar aquilo dali, para ver como é aquela comunidade, aquela região, porque você provavelmente vai passar um períodozinho ali, né? Não adianta chegar também É. desesperado, ficando inseguro para sair dali, porque você não vai sair dali tão cedo. É, Entendeu? eu acho exatamente isso. Assim, eu que estou chegando agora, eu tive essa percepção. A gente tem que chegar e não pensar na hora de sair, é pensar em fazer um bom trabalho ali. Ah, como eu vou fazer esse gabinete andar melhor? Como que eu vou conseguir resolver os problemas desse lugar? O que que eu posso fazer para ajudar a resolver as coisas aqui? Porque, gente, é impressionante. Quando você está num lugar pequeno, as pessoas te consideram, você é muita autoridade ali, assim, é Sabe? impressionante como o MPF tem peso numa cidade pequena, não é? Isso, pois é, demais, assim, o pessoal vê tudo, assim, é uma autoridade mesmo. Você fala com as pessoas, por exemplo, com o réu na audiência ou com a testemunha mesmo. Eu fiz o júri lá em Guaíra e é impressionante, assim, os jurados olhavam pra gente, assim, como se fosse um extraterrestre, praticamente, uma autoridade, assim, máxima, e você fica pensando assim, meu Deus, mas assim, eu sou um ser humano igual a eles, mas o cargo tem um peso muito grande. No interior pequeno, que tem um MPF, o pessoal, assim, olha a gente como se a gente realmente fosse tipo um presidente da República, entre aspas, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado com É, o que você fala, o que você se manifesta nos processos, a sua conduta e tudo, porque tá todo mundo lhe fiscalizando, todo mundo sabe onde você mora, todo mundo sabe onde você come, sabe tudo da sua vida. uhum. Então, falando aqui, ó, uma pessoa disse que reprovou na subjetiva do 25º e na oral do 27º. Eu acho que foi a Evelyn, mandou mensagem. Um beijo, Evelyn, para você que está assistindo a Oi, gente. oi, Evelyn, tudo bom? Fala aí, sobre não desistir. Eu acho assim, quando a gente chega na prova oral, a gente chega num momento que a gente não aceita reprovar, né, Raíssa? Não, E eu lembro que a Raíssa, na época da prova oral, ela falou uma frase para mim, que aquilo, gente, as coisas ficam na nossa cabeça e essas coisas que ficam na cabeça ajudam muito, assim. Ela falou assim: vocês chegam lá aprovados, não conquistem a reprovação. Claro que isso, não é sempre assim.
existem casos que a reprovação não é a gente que conquistou a reprovação. Mas o que ela quis dizer com essa frase é: você tem tudo para ser aprovado ali. Então, abrace com tudo aquela oportunidade. A gente chega no momento que a gente não aceita ser reprovado. Então, realmente é muito difícil você chegar no prova oral, reprovar e retomar. Não é, Raíssa? É difícil mesmo, é bem difícil, mas já teve casos de colegas que insistiram e conseguiram. Quando é o sonho da pessoa, quando é aquele desejo no coração, não tem jeito. Assim, você, por mais que você diga, não vou deixar de lado, sempre fica ali, aquela sementinha, entendeu? Porque sim, o povo fala, você era promotora de justiça, por que você quis ir para o MPF? Assim? Porque você já estava no estado vizinho ao seu, Rio Grande do Norte, um estado pequeno, né? Que eu poderia morar numa cidade relativamente tranquila e ir todo final de semana para ver uma pessoa. Mas o cara é um sonho, entendeu? O salário não mudou muita coisa, ficou praticamente a mesma coisa. Então é aquele negócio, né? É o sonho. É a educação profissional que eu, inclusive, as velhas que tomou as mulheres, eu sou a mais velha. Porque é um tema que eu, até conversando ontem com as amigas, despertou. O concurso, esses concursos que são bem mais pesados, como TRF, MPF, né? Eles exigem muito estudo, né? E às vezes todo mundo trabalha, às vezes não, todo mundo trabalha e estuda e passa nesses concursos. Mas as pessoas que não têm filhos, que não são casadas, têm uma facilidade maior, porque tem menos, essa preocupação a menos, né? De cuidar dos filhos e do marido, etc. E eu, assim, quando eu tomei posse, eu vi que eu era a mais velha das mulheres, eu era a mais velha. Dos homens, tinha um colega que tinha 40 anos já. E isso não é o normal. O normal é o pessoal passar entre 25 a 32 anos, assim. Essa é a média de idade das posses. A tua posse, eu acho que foi mais ou menos isso também, né? Acho que foi uma média, assim, de 28 a... Tinha o Robert com 46, Robert, eu acho. Robert é Mas, exceção. Robert é exceção, querido. Mas acho que varia entre 28 e 30 e qualquer coisa, 30 e poucos, assim. Mas é na faixa dos 30, assim. Eu tenho um pouco Isso. de... Eu recebo muitas mensagens, sabe, Raíssa? Eu não sei se tá falhando, gente. Você tá me ouvindo, Raíssa? Tô ouvindo a minha irmã que tá falando, rei, falou, tá falhando. Ah, é sua irmã essa. Eu recebo muitas mensagens também em relação à idade. Teve uma pessoa até que me perguntou, Laís, quantos anos você tem? Gente, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 segunda-feira. E eu acho que eu passei assim numa idade ótima. Não tem isso de idade. Eu acho que quando é o seu sonho, você tem que ir atrás, independente da sua idade. Ninguém tá velho, ninguém tá novo para um sonho. Não existe isso. O que eu acho é que a gente tem que se adaptar conforme as exigências da vida. E é o que a Raíssa falou. Para quem é casado, tem filho, mulher, principalmente, a pressão é mais difícil, é mais complicado. Mas a Raíssa é um exemplo de que se a pessoa se organizar, tudo é possível. Vai. Com organização, tudo é possível. Acorda 4 horas da manhã, né? Acorda 4 horas da manhã e vai trabalhar às 8. É isso aí. É isso que tem que fazer e pronto. 32 tá jovem demais. Um beijo para a PR de Goiás. Perguntaram quanto tempo para chegar em Goiás e perguntaram aqui a rotina do gabinete. Eu acho melhor tu falar da tua rotina, e aí eu falo porque a minha é totalmente atípica, assim, a minha não é o padrão. Então, eu ainda estou tentando estabelecer uma rotina, né, gente? Porque, na verdade, a gente entrou no meio do caos, no meio de uma pandemia. Então, quando eu cheguei, os servidores já estavam em teletrabalho, então eu não tive a oportunidade de ter contato pessoalmente com as pessoas, assim. E aí é muito ruim, porque você não sabe como as coisas andam. E eu estava acostumada com a PRS, que tinha muito mais estrutura, não tem comparação com uma PRM. Capital. Assim. E a PRS, eu descobri assim que ela é uma das mais organizadas, é um modelo, assim, realmente é muito organizado, é um exemplo. E na PRM é outra história, assim. Você faz de tudo um pouco. De tudo mesmo, Clínico gente. geral. Clínico geral, aí você tem o procurador distribuidor, tem o coordenador.
Eu sou distribuidora, o colega é o coordenador. Então, assim, você mexe desde a distribuição das coisas, aí você decide se autua, se não autua, para quem que distribui, o que distribui, o que não distribui, se arquiva desde logo ou não. Desde lá do princípio,